Amém. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Palavra de Deus, repito para aqueles que não tiveram oportunidade de anotar, está em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 17 ao 20. Assim nos diz a palavra de Deus. Os 72 discípulos voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei poder de pisar em cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos nos céus. Não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós. Antes, ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Jesus havia enviado os 72 discípulos para evangelizar. E tinha dado a eles a ordem de não levar nada, nem dinheiro, nem bolsa, nem uma peça a mais de roupa, nem mesmo cajado, que confiassem inteiramente na divina providência. E os 72 foram assim, na confiança do que Jesus havia lhes dito: Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. E com esse envio, Jesus os mandou. E é muito interessante uma coisa: quando nós pomos em prática uma ordem que Deus nos dá, uma coisa nós podemos ter certeza: Ele não vai falhar com a parte dele. Muitas e muitas e muitas vezes nós não vemos milagre acontecer na nossa vida porque nós não fazemos a parte que nos cabe. Tem muita gente que diz: a gente já não vê, acontecer aquelas curas que se acontecia no passado, há 2000 anos atrás, porque nós não temos coragem de fazer o que há 2000 anos atrás faziam: impor as mãos sobre os enfermos e rezar por eles com fé, para que sejam curados. E olha quantos testemunhos têm nos chegado nos últimos tempos, porque às vezes sob o incentivo de colocar uma medalhinha sobre uma pessoa, como é aí a medalha das 2 cruzes, muitos fizeram o que sem essa motivação talvez tivessem esquecido de fazer: colocar a mão sobre os enfermos e rezar para que eles sejam curados. Porque quando nós fazemos a parte que nos cabe, Deus não falha em fazer a dele. E diz aqui que eles voltaram alegres, admirados. Leia e me diga se essa frase não é uma frase de admiração. Senhor, até os demônios. Se não tivesse esse até aí, a gente entenderia que não havia surpresa. Mas esse até
ele reforça a surpresa que eles tiveram. Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. E Jesus diz: enquanto vocês evangelizavam, enquanto vocês levavam a palavra de Deus, eu vi pela força da evangelização Satanás ser derrubado e cair como um raio. Gente, a evangelização destrona o demônio da vida da gente, da casa da gente, da família da gente, da vida de uma pessoa amada. Por isso a gente tem também escutado tanta transformação na vida das pessoas, por acompanhar a Canção Nova, por acompanhar o Sorrindo para a Vida, porque a evangelização destrona o mal. Por isso a gente vê uma pessoa que estava afundando no poço do adultério e, como ela mesma diz, presa, prisioneira dos prazeres carnais, que ela põe em evidência ali pela sua partilha, que o motivo do vínculo de adultério que ela tinha ali contraído era pelos apetites da carne, era pelos prazeres carnais. Mas conta também que após aqueles primeiros momentos de grande prazer, sucedeu-se momentos de grande dor e tristeza. É sempre assim, meus queridos. O demônio sempre faz isso. Não é? A droga é um grande retrato das várias drogas que o demônio põe na vida da gente. Não é? Porque todo viciado em droga vai poder contar para você isso daí. A experiência primeira que se faz do uso de um entorpecente, de uma droga ilícita, é extremamente prazeroso. Por que que uma pessoa se vicia na cocaína? Porque no começo é prazeroso. Na heroína, mesma coisa. LSD, crack, êxtase, maconha. No começo é prazeroso. Só que para você repetir aquela experiência de prazer, você tem que ir aumentando as doses. Aumentando, aumentando, aumentando. Chega uma altura que não importa o quanto você aumente a dose, você não consegue repetir aquela experiência de prazer. E aí você começa a utilizar a droga, porque a falta dela causa um sofrimento terrível. Não é? E aí você começa a usar para não sofrer mais, para não mergulhar mais na dor. Tudo na vida que é proposto pelo diabo tem essa característica. Entra pela sedução, pela ilusão e pelo prazer, mas lá na frente você paga um ônus muito caro da dor e do sofrimento. Mas o pior, a gente sabe que um viciado não se liberta facilmente dos vícios que carrega. Minha mãe carregou o vício do cigarro por mais de 50 anos. Não foram 50 anos passiva, foram 50 anos renovando propósitos e propósitos de abandonar o fumo, porque ora não tinha dinheiro para comprar o cigarro, ora não gostava de estar fumando, e assim foi a vida inteira. Quantos propósitos foram lançados por terra, porque não é fácil a libertação. Mas aí a gente ouve um testemunho como esse, que no momento de evangelização, Deus tirou toda a influência, toda a força daquele prazer mundano, toda a força daquele vício que agarrava e mantinha a pessoa escrava do pecado, porque a evangelização destrona o mal, desaloja o pecado dos nossos membros. Por isso a importância da evangelização. Por isso a importância, quando até mesmo em sua família, você para um pouquinho para você ouvir o evangelho, que não entra só pelos seus ouvidos, mas por aqueles da sua casa. Então eles foram e ficaram embasbacados, porque eles viram, como Jesus também viu, a obra diabólica ser destruída pela evangelização. Eu vi Satanás, que estava no alto, se arrebentar
como um raio, cair rápido, sem conversa, como um relâmpago. E Jesus continua dizendo uma coisa que agora eu queria que você prestasse ainda mais atenção. Jesus diz assim: eu vos dei o poder de pisar em cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós. Antes ficai alegres, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Durante muitos anos, Tiago acompanhou em grande parte isso, porque ele era meu vizinho lá no Rio de Janeiro. Durante muitos anos, eu exerci esse ministério na prática do dia a dia, de orar pela libertação de pessoas oprimidas pelo mal, pelo demônio. Durante muitos anos. Eu era muito jovem, eu tinha ali os meus 20 anos. E as pessoas às vezes ficavam impressionadas, porque eram casos muito sérios, muito graves. Aqueles que eu recebia naquela capelinha lá da paróquia São Sebastião, no Rio de Janeiro. E nós vimos testemunhos de libertações maravilhosas. Mas o momento da libertação às vezes era dramático. E quem escutava de fora se assustava. E perguntava a mim: mas você não tem medo de que aquilo que está na pessoa se volte contra você? Mas o meu coração, iluminado por esta palavra, me fazia responder: a minha confiança está em Deus. Ele é o meu protetor e nada me poderá fazer mal. Eu lembro de um dia quando saindo ali, não é? Porque a nossa casa era vinculada à paróquia. E muita gente supersticiosa às vezes levava aqueles trabalhos, aqueles despachos para colocar ali na porta da igreja, estava fechado, colocava na porta da nossa casa. Às vezes para poder sair, para ir para o seminário, na época eu estudava no seminário, era seminarista na época, eu tinha que retirar aquelas oferendas que eram colocadas ali aos ídolos, aos espíritos, não é? E eu lembro de um dia que uma pessoa, me vendo retirar aquilo, se benzeu e disse que eu ia estar, eu nem vou usar a expressão que ela usou. E eu sorri e a abençoei. Porque naquelas coisas ninguém tinha coragem de pôr a mão. Mas eu não estava fazendo aquilo para desrespeitar quem fez, ou para provocar seja o que for. Era a porta da minha casa. Na porta da minha casa não fica. E sem medo nenhum tirei e joguei aquilo fora. Para aqueles que ficavam aterrorizados me vendo fazer isso, eu tenho uma palavra. Jesus nos garantiu que nada que é força do inimigo poderá fazer mal a quem está com ele. Nada vos poderá fazer mal. E veja, o Senhor acredita em nós. Deus investe em nós. Deus confia em mim e confia em você. Não pense que esta palavra é só para os bispos, é só para os padres, é só para os religiosos, ou para uma pessoa que colocou a sua vida nas mãos de Deus através de uma comunidade de vida dedicada à evangelização. Não mutile o evangelho. Não se ponha fora da graça na qual Deus te incluiu. Esta palavra é para você. O nosso batismo, gente, é também recebimento de poder de Deus na nossa vida. No seu batismo você recebeu o quê? Você recebeu a redenção, você recebeu a salvação, mas você recebeu o poder do alto. E hoje Jesus te diz: eu vos dei poder de pisar cobras, escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E talvez você diga assim: mas isso ele deu aqueles 72 leigos como eu e você? E talvez você pense: mas essas pessoas caminhavam com Jesus, conheciam Jesus. Talvez elas conhecessem Jesus menos do que você conhece. Porque muitas delas que caminhavam com nosso Senhor sabiam que Ele era de Deus, mas não sabiam que Ele era Deus.
Talvez você saiba mais do que esses 72 sabiam. Eles caminhavam com Jesus porque viam nele a força do alto, viam nele que Deus estava com ele, mas muitos não sabiam que Jesus era Deus. Só foram saber disso depois da ressurreição. Porque se ele morreu e ressuscitou, só pode ser divino. Vencedor da morte. Não pode ser um simples humano. Totalmente homem. Nós convivemos com ele. Mas Deus não só estava com ele, e foram entendendo que Jesus é Deus. Isso você sabe desde que você nasceu, porque sua mãe te ensinou, seu pai te ensinou. Você acha que esses 72 não tinham pecados? Você acha que esses 72 não tinham dificuldades em casa? Não tinham problemas familiares? Não tinham as suas inclinações? O Tiago e João foram condenados pelos 12 porque eles queriam posição privilegiada junto de Jesus. E ainda foram covardes porque botaram a mãe para poder pleitear isso para eles. E Jesus teve que chamar a atenção deles porque eles estavam procurando espaços de poder, onde nosso Senhor já tinha ensinado que diante de Deus, o único poder que a gente tem é de servir. Mas quando nós nos colocamos a serviço dos irmãos e de Deus, até o inferno é vencido. Gente, nós temos que ter isso claro diante dos nossos olhos. E olha, Deus tem isso claro. E nós olhamos para esta palavra e vendo esses 72 na fragilidade deles, destruindo o império do mal, nós percebemos que nós podemos fazer coisas jamais imaginadas quando os outros acreditam em nós. Jamais imaginadas. Contei isso aqui uma vez, né, mas conto de novo. Uma vez passeando ali no Congresso, a volta do Congresso em Brasília, Congresso Nacional. Você já viu que o edifício, ele tem uma forma como se fosse um H, e de um lado você tem como uma laranja, a metade de uma laranja para baixo e a outra metade de uma laranja para cima. De vez em quando as pessoas subiam no alto daquela laranja, aquela metade da laranja voltada para baixo. Mas não era fácil de subir, e muito menos fácil de descer. E um tio meu, querendo provocar, porque eu era muito pequenininho, né? Ele sabendo que seria impossível eu subir ali, ele disse que acreditava em mim e ainda botou um prêmio se eu subisse. Não faça isso com criança, gente. Não faça, porque foi um problema. Porque eu sabia que a minha mãe não ia deixar. Então, para eu ganhar o prêmio, eu tinha uma chance. E essa chance precisava ser bem aproveitada. De repente, quando eles viram, eu já estava numa carreira desabalada, não deu outra. Eu fui subindo. Quando eu percebi que era perigoso, já era mais perigoso descer do que continuar. Terminei. E para descer? Mas eu fico sempre lembrando precisei de ajuda, tá? Para descer eu precisei de ajuda. Tiveram que arrumar pessoas para poder dar apoio, ter várias pessoas apoiando para que eu pudesse descer, porque era perigoso mesmo. Rolar de lá de cima e se machucar gravemente. Mas o desafio do tio era subir. O desafio era subir. Ganhei o prêmio, teve que pagar. Teve que pagar. Minha mãe fez pagar, porque tinha prometido, ainda colocou o filho dela em risco. Mas olha que interessante. Eu me lembro até hoje que não foi tanto o prêmio, mas a provocação acompanhada de um voto de confiança. Você dá conta. Gente, quando as pessoas acreditam em nós, nós somos capazes de fazer coisas que nós não imaginávamos que nós podíamos. Você precisa descobrir a fé que Deus tem em você. Você precisa descobrir o quanto Deus confia em você. Que Deus depositou na sua mão, no seu coração e em você capacidades importantíssimas, inclusive de gerar uma nova vida e de cuidar dessa nova vida que não pertence a você, pertence a Ele, ao Senhor.
Olha, nessa caminhada, quantas vezes eu vi pessoas que ninguém dava nada por elas, porque quando você lê o Evangelho, quando você lê ali as cartas de São Paulo diz para nós que Deus escolheu aquilo que o mundo rejeitou. Aquelas pessoas que são escória no mundo, que o mundo despreza. Deus as escolheu de uma forma privilegiada. E a gente vê quanto Deus agiu no meio de pessoas de forma inexplicável, através de gente simples demais, gente que às vezes mal sabia falar. Não é que não tinha estudo, mal sabia falar. Pessoas que não abriam a boca para nada e se tornaram grandes pregadores do Evangelho. Pessoas que tinham uma vida truncada passaram a ser, nas mãos de Deus, palavra de sabedoria para resolver o problema da vida dos outros. Não só tiveram a própria vida resolvida, mas se tornaram grandes sábios no aconselhamento. Gente que foi buscada para orientação. E quantas luzes Deus deu a famílias, a pessoas, a indivíduos, por meio dessa gente simples. Não é? Eu posso dizer para você que eu sou testemunha de pessoas tímidas, que são colocadas à frente da obra de Deus e se superam e vão muito bem, porque saem de si. Você já parou para avaliar se o que falta para você é sair de si, é ir ao encontro de novos horizontes, é arriscar ir por onde Deus está te enviando, Deus está te puxando? Porque olha, eu aprendi a caminhar para desafios aparentemente muito maiores do que eu. E penso assim, se Deus está me chamando, Ele vai me capacitar. Vontade eu tenho, disposição também, não tenho preguiça de estudar, de aprender, de trabalhar. E a graça de Deus não vai faltar, porque se Ele está chamando, Ele vai me conduzir. E nessa hora a gente se supera. Inesperadamente a gente vai bem, porque a gente sai de si. Agora, por que nós não deveríamos confiar que nós somos capazes daquilo que Deus confia que nós podemos realizar? Por que você acha que você não seria capaz? Se Deus que te constituiu lhe garante que você o é. Só que você só vai descobrir se você tiver a coragem de obedecer, de seguir pelos caminhos que o Senhor te envia. Deus colocou forças em nós que se manifestam mediante a confiança. Tem certas forças na sua vida que você só vai descobrir mediante a confiança. Você vai precisar confiar para ativar essas forças. Forças que se manifestam quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós aceitamos a confiança dos outros em nós. Não é à toa que as pessoas estão confiando em você. Esses dias eu dava um abraço aqui num seminarista nosso, Jorge, que já tem algum tempo que aqueles que vão ser ordenados o escolhem, para ele ciceronear toda a cerimônia, a recepção. Eu dizia para ele: meu irmão, não é à toa que você é eleito e reeleito para essa atividade. Não é só pela sua boa disposição, mas pela sua capacidade. Não é à toa que as pessoas confiam em você. Disse isso para ele e digo para você agora. Essa confiança tem razão de ser. Talvez estejam vendo em você o que você não vê. E essa confiança desperta forças em nós. Forças que se despertam pela confiança que nós temos em nós mesmos, pela confiança que os outros depositam em nós, mas sobretudo pela confiança que Deus deposita em nós. Quando em nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade se respira uma atmosfera de confiança, as nossas forças são despertadas e novas forças são acrescentadas àquelas que a gente já tinha. Não é isso que Isaías nos diz? Os que confiam no Senhor renovam as suas forças e criam outras. Renovam as suas forças e criam asas como as águias. Criam porque não tinham. As forças se renovam
mas ainda assim lhe são acrescentadas novas forças que são capazes de fazer aquela pessoa voar. Você precisa criar um clima de confiança na sua casa. Porque esse clima de dúvida, de demérito, de sempre colocar em evidência o negativo das pessoas, derruba a sua família. Se você acha que essa crítica pesada, negativa, constante, vai ajudar os seus filhos a se desafiarem a si mesmos, não é assim não. Isso desanima. A gente precisa corrigir o erro. A gente precisa corrigir a preguiça, mas a gente precisa confirmar a pessoa no caminho do bem. Elogiar. Nós não deveríamos, gente, terminar um dia sem elogiar alguém. Ô, meu amigo, quanto tempo faz que você não elogia a sua esposa? A comidinha gostosa que ela faz, a iniciativa que ela tem, essa casa limpinha que ela sempre deixa esperando você, aquela fronha cheirosinha ali na cama, te esperando. Às vezes até a lingerie que ela escolheu, toda bonita para estar com você, para deitar ao seu lado, para alegrar os seus olhos. Há quanto tempo você não elogia uma intervenção que ela faz na sua vida e até te irrita muitas vezes, mas faz por carinho, por amor a você, porque se interessa por você, meu irmão. Ô minha querida, quanto tempo faz que você não faz um elogio, um reconhecimento ao empenho, à dedicação, ao esforço do seu marido? Quanto tempo? Quanto tempo você não elogia uma conquista que ele realizou? Porque aquela promoção recebida no trabalho não é somente para ele. Ela contempla toda a casa de vocês. Olha, às vezes quantas coisas boas ele faz que passam despercebidos, os esforços para atender às suas exigências. E a gente diz assim, eu falo tantas vezes, aí ele vai lá, faz um pouquinho e depois esquece, desanima, não faz mais. Mas nem o pouquinho que ele fez foi reconhecido, foi criticado. Ah, só faz para enganar. Não, ele tentou. Talvez o que faltou para ele continuar foi o reconhecimento, o elogio. Elogie os seus filhos, porque pelos seus olhos eles vão aprender a amar a si mesmos. Quantos pais hoje estão tratando as emoções dos seus filhos e os sentimentos de depressão e até ideias suicidas, porque houve um tempo no passado, não são todos, tá, gente? Mas em alguns casos foram assim, em que esse amor não foi percebido e a pessoa se sentiu sem rumo na vida. A nossa família precisa ser um lugar onde nós confiamos uns nos outros, onde a gente compartilha confiança. Como é gostoso quando a gente está ali, às vezes desmotivado, pensando em desistir, e alguém vem e nos abraça e diz, eu estou com você, eu estou do seu lado, eu acredito em você e não acredito de longe não, eu acredito de perto, me comprometo e pode contar comigo, que eu estou com você até o fim. Se você cair, vou cair junto, porque eu estou ali do seu lado. E se precisar, vou levantar a voz para te defender. Porque eu confio na pessoa que você é. Não é aquele confio assim, estou confiando em você, hein? Vai lá. Se der certo, eu vou atrás. Se você se estrepar, eu dou fora. Não é esse tipo de confiança, não. Esse tipo de confiança, estou fora. Não é? Mas veja, para fortalecer a autoconfiança, a gente confiar na gente mesmo, a gente precisa despertar em nós o amor próprio. Você precisa se amar, porque você merece ser amado. Você é digno de amor. E Deus ama muito você. E não só Deus te ama. Tem muita gente que te ama, ainda que você não perceba. Uma pessoa tem menos amigos do que imagina, do que pensa, do que vê, e mais do que imagina, sabia? Na hora em que você precisa, você descobre que quem você achava que era amigo não era. E você descobre amigos onde você não tinha. Você é amado.
Talvez não pelas pessoas que você tenha diante dos olhos, ou aquelas que você queria que te amassem. Mas olha, não importa. Nós estamos cercados de amor porque Deus pôs ao nosso lado quem nos ama. E Ele nos manda que nós nos amemos. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, não em lugar de ti mesmo. Tem gente que entende errado o que Deus nos manda. Parece que é como se a pessoa entendesse assim: ame o teu próximo no lugar de ti mesmo. Parece que a pessoa tem que deixar de se amar para amar o outro. Não, ame o seu próximo como você se ama, porque você também é próximo de você. Ninguém pode amar o outro se não ama a si mesmo. Se você não se amar, você não vai conseguir amar sua esposa, você não vai conseguir amar seu marido, você não vai conseguir amar seus filhos. Nunca vai ter gratidão pelos seus pais, pelos seus amigos verdadeiros. Você precisa se amar. Eu preciso me amar. E ninguém ama a si mesmo quando não quer ser ele próprio. Quando a pessoa quer ser outra pessoa. Você precisa gostar de você. Eu conversava com meu filho ontem e eu dizia: meu filho, ame o seu corpo e cuide dele, porque é o único que você tem e o único que você vai ter. Você não achou seu corpo no lixo. E ele se cuida, viu, gente? Não era um conselho de reprovação, era um conselho de confirmação. Estava confirmando ele nos bons propósitos dele. Eu falei: você não achou seu corpo no lixo? Para emporcalhá-lo. Zele do seu corpo, respeite a sua saúde, tome cuidado com quem você se envolve, preserve a sua castidade, zele por você mesmo. Se ame, porque este corpo é o único que você vai ter. Não adianta você querer ter o corpo de outra pessoa. Você pode cuidar do seu, entende? Você pode achar uma outra pessoa bonita e entender que ela é assim porque ela zelou do próprio corpo. Pode ir na trilha dela, isso não é inveja. Imitar a pessoa num bom caminho, em algo que fez bem, de jeito nenhum. É aprender com o outro. Você quer modelar o seu corpo pela saúde, emagrecer um pouquinho, ficar mais forte? Parabéns para você. Isso é amor a si próprio. Agora, todas as vezes que você se despreza e se deprime porque você queria ser quem você não é, você está se desamando. Está perdendo a oportunidade de viver a sua vida, ser feliz. Será que alguém que despreza a si mesmo é capaz de amar o seu colega? Será que uma pessoa que não gosta de si pode suportar os outros? Tem muita gente insuportável porque não se ama, porque não se gosta, porque está infeliz. Aí não vai confiar em ninguém. E olha, o ódio a si mesmo, o ódio a si próprio, muitas vezes desembocando ali no suicídio. Ele é um tormento do inferno para nós mesmos e também para quem convive conosco. Então não pense assim, que você não gostar de você é um problema seu. Não, se torna um problema de todo mundo que está em volta. Por amor dos seus, se ame. E se você tem dificuldade de se aceitar, peça a Jesus essa graça, que amou ao ponto de nos dar uma força espiritual tremenda como essa que nós estamos vendo aqui nesta palavra. Esse investimento é fruto de amor e de confiança na pessoa, não é? O verdadeiro amor próprio, porque tem gente que pensa que isso é egoísmo, né? O verdadeiro amor próprio não tem nada a ver com egoísmo. O egoísmo nasce do medo. Por isso Jesus repreende os medrosos. Por isso a palavra de Deus segue dizendo constantemente, como que numa cadência: não temais, não tenhais medo, não temais. Porque o egoísmo, ele nasce do medo. Uma pessoa medrosa, ela é uma pessoa egoísta, não é? Porque ela começa a pensar sempre em si, em se garantir. Ela quer garantir o próprio sustento, ela quer garantir o próprio conforto, ela quer garantir o próprio status, ela quer garantir a própria autoimagem, a imagem que os outros têm dela, ela quer garantir a própria vida. E isso deixa de ser cuidado, isso passa a ser um amor desordenado a si mesmo, que brota do medo. O egoísmo brota do medo de levar desvantagem, de não receber a atenção devida.
Então, quando eu acho que eu vou ficar desprestigiado, que as pessoas não vão me amar como eu preciso ser amado, que as pessoas elas não me olham, que elas não me dão o valor, eu vou começando a me fechar em mim mesmo e vou querendo absorver todo o afeto que está à minha volta. Vou me tornando uma pessoa insustentável. Difícil demais. Então, quando pela fé nós experimentamos que Jesus não abandonou-nos, não saiu do barco da nossa vida, quando nós experimentamos que Deus nos ama, que cuida de nós, como então nós vamos odiar aquilo que Deus ama tanto? Que compartilhou não só a sua missão, mas compartilhou o seu poder. Eu concluo aqui apenas fazendo uma observação. Como é que eu vou odiar aquilo que Deus tanto ama? Mas Deus tem um jeito de amar. Mas Deus nos ama como nós realmente somos e não como gostaríamos de ser. Deus não ama a ilusão que você tem de si mesmo, nem o seu projeto de ser, nem a sua fantasia. Deus ama você do jeito que você está agora, com seus pensamentos, até mesmo com as suas desmotivações, até mesmo às vezes com a sua falta de confiança nele. Deus ama você do jeito que você realmente é. Por isso, amarmos-nos a nós mesmos, sabe o que isso significa? Significa a gente se aceitar. Nos aceitarmos como nós somos, como Deus nos aceitou, apesar dos nossos motivos em contrário, esses motivos que a gente constata em nós. Talvez você alinhe e faça uma relação de motivos para você não gostar de você mesmo. Problema seu. Porque Deus gosta, te ama, te aceita e vai defender você até o último momento da sua vida. É dessa confiança no amor de Deus, por meio dela, que nós vencemos o medo da nossa vida naufragar. É daí que vem a nossa força. Nós passamos a confiar em nós mesmos sem ilusões e sem depressões. Quem faz a experiência do amor de Deus, gente, não se acha mais do que é, mas também não se menospreza. Vive a justa medida. E essa confiança renova as nossas forças e nos confere forças inesperadas. Dei-vos poder de pisar em cobras e escorpiões. Deus deu. E sobre toda a força do inimigo. Coragem. Nada vos poderá fazer mal. No entanto, não é esse o motivo da sua alegria. Não vos alegreis porque o demônio cai diante de você, ou porque você desaloja o vício, ou porque você ajuda tantas pessoas por meio de uma força espiritual. Mas antes, fique alegre, porque o seu nome está escrito no céu. Diga isso agora, com toda confiança, porque Deus te ama. Diga: o meu nome está escrito no céu. Tem um lugar no céu para mim, com o meu nome. Um cantinho para mim, com o meu nome. Deus reservou um lugar para mim junto dele, porque Ele me ama. Que maravilha.